Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Falar um pouquinho desse jogo do Santos de ontem, né? Estava lá presente no Morumbi, e claro, sobre as últimas notícias em relação a Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, muitos jornalistas importantes, inclusive de fora do país. Até tava vendo o Merlot, né, que é um jornalista importantíssimo que fala do futebol sul-americano. É um cara que acompanha o futebol sul-americano. Colocou no Twitter que o Santos realmente fez contato com o Jorge Sampaoli, que está praticamente tudo certo. Ele até ouviu o Mussetti fazendo seu vídeo hoje também, dizendo que algumas informações que ele tem é que Jorge Sampaoli realmente o Santos negocia. Segundo o Mussetti, não há proposta, mas vários jornalistas dão a informação que realmente o Santos negocia com o Sampaoli. Mas tem coisas que a gente precisa discutir, né? Por que a escolha de um técnico como o Jorge Sampaoli ou como um outro técnico de ponta, né? Ontem eu estava no Morumbi e foi uma coisa horrenda ver o Santos Futebol Clube jogar. Olha, eu vou em estádio desde os meus 4 anos de idade, né? Claro que eu não lembro com 4 anos de idade como que era um jogo de futebol, né? Mas eu acredito que após os 10, 11 anos você começa a entender um pouco do jogo em si. E olha, pessoal, eu nunca vi um jogo tão feio por parte do Santos Futebol Clube. Um time desorganizado, um time mal taticamente, mal defensivamente, ataca de forma totalmente desordenada. Ontem, se não fosse o Gabriel Brazão, que ainda falhou em uma bola na qual foi impedimento, que seria o gol do Juventude, se não fosse Gabriel Brazão, com certeza o Santos sairia com empate ou até com uma derrota ontem. Soube aproveitar as chances que teve, o Neymar é algo fora de série. O Neymar, especificamente, a gente vê que ele não tem mais aquele arranque, né, que ele tinha lá no começo de carreira, e é até natural. O drible já está com bastante dificuldade, mas é um cara com uma visão espetacular, um cara inteligente, inteligente de, assim, é fora de série, é um craque mesmo. O Neymar é um craque, é o último craque que tem no futebol brasileiro que podemos produzir. Às vezes ele pega uma bola assim que você nem imagina o que vai fazer e ele vira de uma tal forma. Ele encontra o espaço, ele encontra o companheiro. É um jogador de outro nível mesmo. Mas enfim, né? Sobre a questão do técnico, primeiro que o Kleber Xavier não deveria ter sido contratado. O pretexto foi que o Santos tentou alguns técnicos, não conseguiu contratar, porque alguns não quiseram vir a Vila Belmiro, e o Santos preferiu fazer uma aposta uma pessoa que nunca foi técnico, sempre foi auxiliar do Tite, e acredito que seria algo já previsto. Né? O Kleber Xavier, para ele assumir um time como o Santos, o time pelo menos deveria ter uma base. Né? O Santos acaba de subir da segunda divisão, subiu de uma forma que não foi legal, mas subiu, porque a gente tinha Carille, né? O torcedor do Santos não aguenta mais essa escola gaúcha, essa escola de retranca. E a gente fica muito triste do Santos ter escolhido esse técnico. E aí tá a prova que realmente ele não tem capacidade nenhuma. Muitos falam que ele deveria ter sido demitido contra o esporte. Eu discordo. Eu acho que ele deveria ter sido demitido contra o Mirassol, na qual ele, em uma coletiva após o jogo, alega que não colocou alguns jogadores por causa que fisicamente eles sentiram o jogo contra o Flamengo. Ora, o Santos ficou 15, 16 dias aí treinando, né? E um mês de férias por causa do Mundial de Clubes. Não tem, é um pretexto que realmente cai por terra. O Santos foi amassado pelo Mirassol naquela ocasião e foi uma vergonha. E o Santos empatou com o Sport, um time que tem 6, 7 pontos no Campeonato Brasileiro.
muito mal, não ganha 16 jogos, o Santos conseguiu empatar lá, e ainda ele traz isso nessa coletiva de agora, dizendo que, poxa, foi uma falha do goleiro Gabriel Brazão, estávamos com um a menos e conseguimos o empate. O Kleber Xavier perdido, um pouquinho sobre o só uma pitada sobre o jogo e a gente volta no Sampaoli, né? É um técnico que ele coloca dois laterais num jogo, ele colocou o Igor Vinícius e o Mike num jogo só, Escobar e Souza num jogo só, sabe? Inventando moda mesmo. E o Santos quase saiu ontem com um empate, ontem uma derrota. Só que o Juventude realmente, tecnicamente, é muito fraco, mas é um time mais organizado do que o Santos. Mais organizado, apesar de ser o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E sobre o Jorge Sampaoli, é o último técnico que... Vamos colocar penúltimo, né? Que a gente teve o Cuca, que fez um bom trabalho. Mas o último técnico que o torcedor santista tinha orgulho. Era prazeroso ver aquele Santos. Pega um Santos naquela ocasião também desacreditado, porém em começo de temporada, ele molda o time da forma dele, faz ali um campeonato paulista com algumas oscilações, mas eliminado pelo Corinthians numa semifinal espetacular no Pacaembu, que chega até a arrepiar, na qual foi um massacre, né? Foi um dos maiores massacres que a gente já viu no futebol e o Santos saiu derrotado nos pênaltis. Mas foi um amasso. O Santos, até o Vitor Ferraz tem um vídeo, né? O Santos estava jogando com dois defensores aquela partida. Faz um campeonato brasileiro brilhante, que se não fosse aquele Flamengo espetacular, um dos melhores times, aí, inclusive da história do Flamengo, eles mesmos colocam isso, aquele time de 2019, o Santos faz pontuação de campeão. O Santos poderia ter sido campeão. Com um time com ali desconhecidos ou jogadores que não seria destaque, como o Marinho, que depois vira destaque, Eduardo Sacha, ele faz Jean Mota ser artilheiro do Campeonato Paulista, faz um grande Campeonato Brasileiro. Você tinha Alisson de volante, o Alisson, esse mesmo, né? O Jorge jogando mal, o Jorge que acho que até é o jogador, o Santos que até tentou repatriá-lo ano passado, não conseguiu. Era um time assim, se você olhar no papel, um time totalmente mediano. Tinha Carlos Sanches, o maior artilheiro da história do Santos, estrangeiro, né? Mas era um time que se você pegasse no começo, assim, no papel, você falaria, pô, esse time não chegaria. E se você botar esse time no papel do Santos e no papel daquele de 2019, esse é melhor. Só que a diferença do time era algo, assim, nem compara. Né? O Jorge Sampaoli tem um grande prestígio com boa parte da torcida do Santos. Não vem de bons trabalhos. São Paulo não está vindo de bons trabalhos. Estava no Rennes da França, foi muito mal lá no Rennes. No Flamengo, teve muitos problemas ali, né? O Atlético Mineiro fez um bom trabalho. No Olympique de Marseille da França fez um bom trabalho, levando o Olympique para a Liga dos Campeões, foi vice-campeão francês. Era difícil também ganhar ali com o Paris Saint-Germain, sendo um dos maiores times do mundo. Mas fez um bom trabalho no Olympique de Marseille. E ele chegaria com o desafio de tentar organizar esse time. Agora tem uma questão. Os atletas vão ter que aceitar o jeito Jorge Sampaoli de ser. Se os jogadores e os atletas aceitarem a forma que o Sampaoli vai impor sobre como ele quer o time em campo, tem tudo para dar certo. Agora, se os jogadores baterem de frente, jogadores não gostarem do método, pode ser um grande problema para o Santos. Então, assim, a questão Sampaoli, a gente sabe da capacidade dele, é inegável que é um grande treinador, mas o time tem que comprar a ideia dele, porque se não comprar a ideia dele, o fracasso pode ser grande. O Santos tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje eu até recebi num grupo o ano passado, a tabela do ano passado de 2024 na 17ª rodada. Por exemplo, o Fluminense na 17ª rodada tinha 8 pontos, era o último colocado. O que eu quero dizer com isso? Se o time encaixa, dá para você melhorar no campeonato. São Paulo é a maior prova disso. São Paulo estava muito mal no campeonato e engatou várias vitórias. Agora, falta muito para esse time do Santos, falta demais.
é um time desorganizado, é um time que fisicamente ontem caiu no segundo tempo. Então, é de suma importância aqueles que estão envolvidos no processo, como os atletas, como aqueles funcionários, estejam engajados no que o Sampaoli vai querer, né? Agora aguardemos se realmente o Sampaoli vai vir. A novela Sampaoli sempre aparece nessas crises. Aí tem algumas perguntas, né? Algumas questões. E se o Kleber Xavier, sei lá, o Santos vence domingo? Como é que fica a situação do Kleber Xavier? Na minha visão, não fica. Ele tem que ser demitido. Porque o Santos, mesmo vencendo ontem 3-1, foi muito mal. E vencer o Cruzeiro, pessoal, sou santista fanático, apaixonado como todos vocês. É difícil, vai ser muito complicado. O Cruzeiro, que é um dos líderes do campeonato, tá fazendo um grande campeonato. O Santos vai ter que fazer um jogo perfeito lá em Minas Gerais. Então, eu acho que para você medir o trabalho, você não pode se medir por sequência de jogos e por resultados. Nem todos os resultados traz a questão do desempenho. A torcida, a diretoria do Santos, ela tem que se perguntar: será que com esse desempenho no decorrer do segundo turno será o suficiente para o Santos permanecer na Série A? Lembrando que o presidente Marcelo Teixeira já disse, boca cheia para todos, que o objetivo do Santos era Libertadores. Claro, o Santos é um time grande, enorme, e o objetivo tem que ser Libertadores. Mas a realidade é essa? Não, a realidade do Santos não é essa. O Vasco, por exemplo, que o Santos pega daqui a 2 rodadas no Morumbi, tem um jogo a menos, né? Então o Santos precisa pontuar, pelo menos um empate. Se vence, o certo seria vencer em Minas, mas o empate não seria tão ruim assim, né? E só para fazer um adendo aqui, né? Saindo um pouquinho fora da questão Sampaoli, Kleber Xavier, é muito lamentável as cenas de alguns torcedores do Santos ali no metrô São Paulo Morumbi, que vandalizaram o metrô, que ali tem alguns patrocínios do São Paulo, rasgaram, não representa a maior torcida do Santos. Já vi vários influencers do São Paulo fazendo lobby em relação a isso, dizendo pressionando o Júlio César Casares, o presidente do São Paulo, e com razão, eles têm que pressionar mesmo, mas é um pedido de desculpa de um torcedor santista aí, de um torcedor santista aqui, em relação a isso. É lamentável, não representa a torcida do Santos, esses vândalos vagabundos que fazem isso. São vagabundos. E tomare, já que aqui no estádio foi facial, que o Santos, ou não sei quem foi a empresa que organizou o evento, que faça algo com o metrô, com a linha amarela, para que identifique esses vândalos e que eles paguem por isso. E na verdade, que sejam denunciados pelo Ministério Público para não entrarem mais jogos do Santos Futebol Clube. Vagabundos, vândalos, sem vergonhas. Essa é a verdade. Tava muito bonito o Morumbi ontem, a torcida do Santos, fazia anos que eu não ia no Morumbi, a torcida do Santos muito animada, muito bacana, o estádio grande, né, o estádio legal, então assim, não pode perder esse tipo de coisa. Tá bom, galera? Então é isso aí, fica a minha opinião. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, pessoal!